Continuando aí, extintores de água pressurizada. Agora a gente vai começar a ver as entrelinhas de todas aquelas informações que nós sintetizamos aí naquelas tabelinhas anteriores, tanto em relação aos extintores portáteis, tipos de propelente, manutenção, recarga. A gente vai começar a observar isso aqui agora. Extintores de água pressurizada. Primeira característica é a definição dele. Propelente, ar comprimido, conforme está dizendo na publicação aí, ó, ar comprimido. Se a gente voltar atrás, aqui a gente vai ver qual é o propelente do extintor de água pressurizada. Está aqui, ó. Água pressurizada está aqui, ar comprimido, igual está dizendo lá nas entrelinhas, tá bom? Então, propelente aí especificado para o extintor de água pressurizada é o ar comprimido. Então, o propelente e o próprio agente extintor são armazenados no cilindro e a descarga é controlada por meio da válvula de fechamento. A válvula que fica no interior ali quando a gente aperta e solta aquele gatilho, tá? Então, o propelente e o agente extintor são armazenados ali no interior do cilindro e a descarga é controlada por meio de válvula de fechamento. Funcionamento. A pressão interna expele a água quando esse gatilho é acionado. Então, gatilho é acionado, o gatilho fica na parte externa do extintor de água pressurizada e essa descarga de água pressurizada vai ser controlada por meio de válvula de fechamento, para a gente não confundir isso aqui. A válvula de fechamento, igual eu falei, está no interior do extintor. Quando soltar o gatilho, ela vai fechar. E o gatilho está na parte externa do extintor ali, que a gente consegue apertar ele para poder expelir aquele agente extintor que está ali dentro. E lembrando, quem é que vai expulsar, propelir essa água pressurizada que está dentro do recipiente metálico é o propelente, que é o responsável pelo seu aspecto prático. E qual o propelente que a gente utiliza para um extintor desse aqui de água pressurizada? Ar comprimido, tá bom? Deixa eu ver se na figura aqui tem... Aqui, ó, gatilho nada mais é, galera, que isso aqui, ó. A gente vai pressionar isso aqui, acionou o gatilho, vai pressionar, a válvula de fechamento está aqui no interior do cilindro, certo? É ela que vai controlar a abertura e fechamento, tá bom? Mas o gatilho é isso aqui de baixo é a alça de transporte, gatilho, difusor, essa parte preta aqui, ó. E o corpo dele, o recipiente metálico aqui, tá bom? Reforçando aqui, ó, a válvula de fechamento que eu falei que está no interior do recipiente metálico, que aí vai controlar a descarga. Operação do extintor de água pressurizada. Ó. Remover o extintor do suporte suspendendo-o pela alça inferior, que é essa aqui que eu falei, ó. Remover do suporte, suspendendo sempre por essa alça aqui, ó, a inferior. Certo? Retirar e seguir o pino de segurança e pressionar o gatilho para realizar um teste. Levar o extintor para o local do incêndio e pressionar o gatilho dirigindo o jato para a base da chama. Aqui é onde entra o que a gente precisa saber. Não precisa ficar detalhando muito, mostrando como é que é na prática, que na verdade na prova nada disso cai. Certo? Então, o que a gente precisa saber é que se eu falei de um extintor de água pressurizada, lembra que ele sai no seu formato de jato sólido e ele é para classe alfa, certo? Então, eu preciso combater e encharcar aquele material. E eu preciso direcionar o jato sempre para a base da chama. Acho que tem uma ilustração mais à frente que a gente consegue enxergar isso aí. Então, a gente vai observar que os próximos textos são iguaizinhos esses procedimentos aqui iniciais. Preciso remover o extintor do suporte, suspendê-lo pela alça inferior, retirar o pino de segurança, pressionar o gatilho para realizar um teste, levar o extintor para o local do incêndio e pressionar o gatilho dirigindo o jato. Aí a diferença vai estar sempre nesse finalzinho aqui, ó. Se for água pressurizada, para a base da chama, porque a classe alfa eu preciso encharcar aquele material ali. Beleza? E aí, com relação à manutenção, ó, se a gente for voltar lá naquela tabelinha de novo, a gente vai ler, eu vou ler o texto aqui, a gente volta lá na tabelinha. Ó. Manutenção, está lá naquela tabelinha. Os extintores à base de água devem sofrer recarga em um intervalo máximo de 5 anos. Intervalo máximo, não é mínimo, intervalo máximo de 5 anos.
E a outra observação que a água utilizada na recarga deve ser potável. Isso aí tudo para atender as propriedades lá, nada que a gente precise se preocupar, tá bom? Então, vou voltar lá na tabelinha lá, ó. Os extintores à base de água devem sofrer recarga em um intervalo máximo de 5 anos. É o que está dizendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma tabelinha de manutenção e recarga, intervalo máximo de 5 anos, tá bom? Aqui não está o máximo, mas a gente bota aqui, ó. Máximo de 5 anos. Perdão, vou ficar voltando aí, mas é bom para a gente poder fazer sempre esses links, tá bom? A água utilizada na recarga deve ser potável. Isso aqui pode ser um potencial de um verdadeiro ou falso. Às vezes a galera acha que isso é um absurdo, é um exagero, tá? Mas está na publicação lá, está na apostila, então se prepare para um verdadeiro ou falso, que no extintor de água pressurizada eu posso, né, eu devo utilizar na recarga água potável. Extintores de espuma mecânica pressurizada. Mesma coisa, a gente vai ver seu funcionamento, operação e manutenção. Mesma coisa, extintor de espuma mecânica, a gente observa o recipiente metálico aqui, a nossa alça inferior, o gatilho que está aqui, ó, que a gente vai disparar, o lacre, o manômetrozinho que vai indicar aqui a faixa de operação, o difusor dele bem peculiar de espuma, porque ele precisa produzir a espuma, e nesse tubozinho aqui que tem uns furinhos que vai fazer a admissão do ar, certo? Mas também, volto a dizer, não precisa a gente ficar especialista em extintor, basta a gente decorar as palavras certas para poder acertar na prova. Vamos lá, extintor de espuma mecânica pressurizada. Seu funcionamento. Algumas particularidades aí do extintor de espuma mecânica. A mistura de água e líquido gerador de espuma, que chama aqui de LGE, líquido gerador de espuma, já está sob pressão, sendo expelida quando acionado o gatilho. Lembra que a gente falou? Só a gente voltar aqui, ó. Quando a gente aciona esse gatilho aqui, na parte superior, desculpa, sono batendo já. Na parte superior aqui, a gente acionou o gatilho, já vai fazer a própria mistura aí que vai formar essa espuma, que é justamente essa mistura aqui, ó, de água e líquido gerador. Então, mesma coisa que teve lá de água pressurizada, eu de espuma também, eu aciono o gatilho, essa mistura já vai estar sob pressão e vai ser expelida ali quando eu apertar o gatilho. Ao passar pelo esguicho lançador, ocorre um arrastamento do ar atmosférico e o batimento formando a espuma. Então, o esguicho lançador está aqui, ó. Quando passa por esse esguicho lançador aqui que eu falei, que é o tubo, esse esguicho lançador aqui, vai passar por aqui e vai fazer tem uns furinhos aqui e é onde o ar vai ser admitido e formar o batimento, e a espuma, quando sair daqui de dentro a água e o líquido gerador, contato com o ar que vai estar aqui, vai formar e vai lançar a espuma, tá bom? Bem superficialmente mesmo, para a gente não ficar entrando em detalhes, tá bom? Então, ocorre esse arrastamento do ar atmosférico e esse batimento formando a espuma. É a mesma coisa que a gente pega um balde, joga água e joga o detergente. Se eu não chacoalhar ali com a mão, não vai ter espuma. Então, eu preciso desse batimento aqui para formar a espuma. E esse batimento vai ser conseguido como? Justamente pelo ar atmosférico que está aqui, ó. Tem uns furinhos aqui nesse tubozinho aqui, que o ar vai entrar e vai fazer o próprio batimento da água e do líquido gerador que vai estar aqui dentro, tá bom? E vai sair aqui o formato de espuma mecânica, justamente por conta desse ar atmosférico que foi admitido e proporcionou esse batimento. Também nada demais aqui, é detalhar que eu chamo a atenção para a prova aqui. E a gente vê que é o mesmo texto, ó. Remover o extintor do suporte, suspendendo pela alça inferior, mesma coisa. Só ter atenção para o cara não botar suspender pela alça superior, não tem como, né? Mas eu atento na leitura rápida ali na correria, pode passar um verdadeiro ou falso despercebido. Mas então vamos ficar atentos aqui pela alça inferior. Só lembrar que o extintor está lá na antepara, para eu suspender ele eu tenho que pegar sempre pela parte de baixo ali da alça, tá bom? Seguir o pino de segurança, igual falei, pressionar o gatilho para realizar um teste,
levar o extintor para o local do incêndio e pressionar o gatilho. A diferença está aqui, ó, lançando a espuma contra uma antepara. A gente viu lá no extintor de água pressurizada que a gente vai lançar água na base da chama, né? Então a primeira diferença aqui não diz que a gente não pode lançar na base da chama, porque o extintor de espuma para combater incêndio classe Bravo, né? Líquidos inflamáveis, se eu jogar na base da chama, o que vai acontecer com aquele incêndio ali? Vai espalhar. Então eu tenho que lançar espuma contra uma antepara. Essa é a definição da apostila, mas na prática a gente sabe que a gente pode fazer um jato curvo também, se não tiver uma antepara próxima, posso jogar no teto, mas aqui na publicação de Marinha, lançando a espuma contra uma antepara, tá bom? Então, primeira diferença aí com relação de água pressurizada. Água pressurizada joga sobre a chama e espuma mecânica contra uma antepara. O resto tá tudo igual ao texto. Com relação à manutenção, nas fregatas classe Greenhow, até citei aqui anteriormente, já servi lá também, podem ser recarregados a bordo e a frequência de substituição do agente extintor deve ser as recomendações do fabricante, certo? Então, a gente viu que extintor de água pressurizada, manutenção e recarga, período máximo de 5 anos. A gente viu que o extintor de espuma mecânica agora, com relação à manutenção, vai ser de acordo com as recomendações do fabricante. E aqui ele citou o exemplo das fregatas classe Greenhow, tá? Que pode ser recarregada a bordo, tem umas estações de recarga lá, é bem prático mesmo, tá bom? Então, se a gente voltar na tabelinha também lá, observe aqui, manutenção, extintor de espuma mecânica, recomendações do fabricante. Vamos ver o que está na tabelinha lá. Ó, rapidinho, vamos lá. Na tabelinha aqui, ó, de manutenção e recarga, extintor de espuma mecânica, ó. Qual é a manutenção? Fabricante, tá bom? Então, igual eu falei, tá nas entrelinhas, a gente lê lá as entrelinhas, volta na tabelinha e faz esse link aí. E agora os extintores de CO2. Também eu vou parar um pouquinho aqui, que ele é o mais complexo, para a gente fazer um videozinho só de extintor de CO2. Um abraço.